Pai, eu quero te louvar pela vida do teu filho. O teu filho, ó Pai, que está neste altar para ser mensageiro do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, como o Senhor tem usado de uma forma tremenda e maravilhosa, eu tenho certeza que hoje, ó Pai, o Senhor também usará para falar aos nossos corações. Que o Senhor guarde a sua vida, a sua família, o seu ministério. Como igreja, nós queremos liberar uma palavra de vitória, de bênção sobre a vida dele. Que o Senhor renove as suas forças, ó Pai, e que a cada dia ele seja instrumento do Senhor para abençoar vidas e gerações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abram as Bíblias em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, nós vamos ler os versículos 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. É o texto que nós vamos ler para meditarmos aqui essa noite em algo que Deus tem para os nossos corações. Louvo a Deus por mais esse dia, por estarmos aqui mais uma vez. Eu mais uma vez quero agradecer ao pastor Salmo, pastora Cássia, obrigado não só pelo convite, mas pela amizade, pelo carinho. Essa é a igreja que eu mais prego em Goiânia nesses 4 anos que moro aqui. Se você tem dúvida, veja no YouTube, tá lá. Eu louvo a Deus por estar aqui com vocês mais uma vez. E eu sei que hoje Deus vai falar conosco de uma forma muito especial. Amém, irmãos? É um texto que você já leu umas 400 vezes na sua vida de crente, mas eu quero chamá-los a atenção para outros ângulos dentro desse texto. E ele vai falar com quem não é crente, com quem é crente e com quem é mais ou menos crente. Amém, irmãos? Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Encontraram? A minha versão NVI diz assim, ó: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Meus irmãos, eu amo esse texto. Primeiro porque o que eu quero falar aqui hoje é o que esse texto expõe: o mais poderoso convite de todos os tempos. Nós estamos diante do convite mais poderoso de todos os tempos. Na versão A Mensagem de Eugene Peterson, é extraordinário o texto. Tanto que eu fiz questão de anotar e trazer para ler para você. O mesmo texto que lemos, Mateus 11, 28 a 30. Na versão do Eugene Peterson diz assim, ó: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos leves da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Eu acho espetacular isso. Eu não sei, mas é difícil encontrar alguém na nossa sociedade que nunca tenha recebido um convite, né? Principalmente em grandes capitais, cidades como a gente, é difícil. Engraçado que a reação, geralmente, quando se recebe um convite é boa, agradável, excitante até. Sempre que se recebe um convite, se coloca um sorriso no rosto. Receber o convite é uma coisa legal. Agora imagine receber o convite mais poderoso de todos os tempos. Imagine receber o convite mais poderoso de todos os tempos, da pessoa mais poderosa de todos os tempos, para a coisa mais extraordinária de todos os tempos. Eu e você somos alvos desse convite ainda hoje. Nós aceitamos ele uma vez e podemos aceitá-lo de novo. O que eu quero expor aqui essa noite é o quanto esse convite nos atinge ainda hoje. Aliás, grande parte das pessoas que frequentam a igreja perdem essa alegria desse convite. A Bíblia chama isso de perder ou esquecer o primeiro amor. O primeiro amor é aquela coisa encantadora, apaixonante, romantizada, até um tanto quanto abobalhada, é o primeiro amor.
É aquele que vê nas imperfeições uma espécie de carinho. Ou seja, o gordo fica fofinho, sabe qual é? É a lógica do primeiro amor, o olho é encantado, tudo tem senso de alegria, de leveza, é a coisa infantilizada de ser, é a criança que se gosta tanto de água, que se você não fechar a tampa do vaso sanitário, ela brinca naquela água, é ou não é? O mundo fica gigantado, tudo fica tremendo, aí à medida que a gente vai crescendo, as coisas vão ficando pequenas, é estranho isso. Enquanto você é pequeno, tudo é tremendo. Você já viu como uma criança olha para um adulto? Ela olha assim para cima, com aquele ar de admiração, um gigante, um monstro que está na minha direção. Rubem Alves diz que toda vez que vai conversar com uma criança, ajoelha, que é para olhar no nível dos olhos. Jesus faz isso, ele está sentado, pega as crianças no colo e começa a conversar no nível dos olhos. Faz convites extraordinários para crianças que não entendem absolutamente nada da vida. O fato de você estar sentado aí hoje é porque um dia esse convite te atingiu. Jesus fez o convite mais poderoso de todos os tempos para você. Você foi alvo do convite da graça de Deus. Estar aqui hoje é dizer que eu aceitei o convite e eu vim, Jesus. E quero fazer parte dessa história toda. E eu comecei a pensar sobre isso. O convite mais poderoso de todos os tempos não foi enviado por alguma sede de governo. Não foi enviado assim, não tem a ver com a cerimônia do Oscar, com a abertura da Copa. Não tem a efêmera duração de um jantar. Tem pessoas que quando recebem um convitezinho assim de uma família mais ou menos, já fica todo cheio, é ou não é? Eu gosto de ver convite de casamento, já viu convite de casamento? A criatividade do casamento é impressionante, né? Gente que vai principalmente dos textos de cantares, e vai trafegando por ali, convites extraordinários, bonitos, bem trabalhados, é como se o convite por si só já antecipasse a alegria que aquela vida quer propor. O convite de Jesus é mais importante ainda, e você vai entender por quê. Eu coloquei aqui, o convite mais poderoso de todos os tempos, foi feito no meio da rua, numa Palestina qualquer da vida, direcionada para pessoas que sofrem. Foi um convite feito no chão dos humildes, um convite que ainda está aberto, ainda é feito, ainda persiste, um convite para mim. Ou seja, para um Deus que olha, que desce no meio da rua e começa a conversar com a gente. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o Deus extraordinário que a Bíblia não consegue nem descrever ele, cabe num humano. Vem para cá, desce para andar com a gente. Porque lá no Éden, o homem fez uma coisa que jamais deveria ser feita. Ele pecou, errou, contraiu uma dívida para com Deus. E o pior de todas as dívidas, que é aquela que você não pode pagar e não tem como levantar recurso. É a pior dívida para fazer. Não dá para parcelar no cartão, irmão. Você fez uma dívida cruel com Deus lá no Éden. O homem deve, mas não pode pagar. Já Deus pode pagar, mas não deve. Está estabelecido um dilema miserável. De um lado, um homem que deve, mas não pode. Do outro, Deus que pode, mas não deve. Jesus resolve o problema. Porque Ele, como homem, assume o meu pecado, então deve. E como Deus pode pagar, então paga. E convida todo mundo para vir até Ele e se tirar os fardos, as cargas e ficar livre. Em Jesus, a proposta de vida começa. Você está aqui hoje porque Jesus fez isso com você. Sabe o que é nascer no pecado? É nascer com uma ficha suja. É entrar numa história que não te convidaram. Ninguém pediu para nascer. E nasce nessa vida complicada, arranhado pela queda. Mas já nasce perto do convite de Jesus. O convite estabelecido, a graça aberta, a cruz fincada na história, a alegria e esperança desenhada na vida. Quem está aqui hoje foi alvo desse convite. A ressonância da graça te atingiu e por isso você pode livre adorar a Deus. O que fazemos aqui hoje? Agradecer a Deus porque Ele olhou para nós e o convite veio a nós. Direcionado. Nesse mesmo capítulo, se você olhar na sua casa depois, Mateus descreve Jesus emitindo juízos, e juízos terríveis contra algumas cidades, contra a religiosidade que aprisiona, que encarcera, que afasta as pessoas da graça. E nesse mesmo capítulo, apesar dos juízos, Jesus convida. É isso que me encanta. Mesmo num momento onde ele está irado, jogando juízos, ai de ti, Betsaida, Corazim, e ele vai julgando as cidades, ele para e nesse mesmo movimento de julgamento ele vai e convida. Jesus convida porque Ele não nos trata como massa, multidão sem vontades, mas como indivíduos que podem aceitar o chamado. Sabe o que significa isso aqui? Deus respeita a sua opinião. Ele sabe que faz o convite para você, se você quiser aceitar, aceita, se não, é livre para ir embora. Às vezes nem a igreja faz isso, tenta impor. Jesus propõe,
Quem quiser venha, quem tem sede vem comigo, eu sou a porta e bato. Jesus disse muito mais vezes, vai para a sua casa do que siga-me, porque Jesus não é um Deus que impõe, mas que propõe, não é um Deus que joga, mas que convida, não é um Deus que derruba, mas que levanta, não é um Deus que esmaga, mas que faz surgir, não é um Deus que mata, mas que dá vida. A igreja só é igreja por causa da antilógica abençoada da graça. Por que nós estamos aqui hoje? Porque Deus apostou na gente. Irmão, sinceramente, eu não apostaria em mim. Eu não apostaria em mim. Ser humano é complicado, inconstante. A gente vive numa situação complicada como humanos, principalmente no mundo que a gente vive, um mundo terrível. Eu vou ser sincero com os irmãos, o grande movimento evangélico hoje é um movimento controverso, terrível, complicado. Em grande parte das igrejas, a religião já nem melhora a vida humana comum das pessoas. Imagine o que seria então do caráter, da alma, da espiritualidade. Eu não apostaria em mim, mas Jesus aposta. Provavelmente, ou talvez, se você fizer uma análise sincera de si, também não apostaria. É aí que entra a graça. Não temos mérito, mas os méritos de Cristo chegam até nós e nos fazem ser alvos do convite mais poderoso de todos os tempos. Podemos chegar até Jesus sem algemas, sem uma série de pressuposições, porque Ele nos recebe, nos ama e nos coloca aqui. É o Deus que nos chama de igreja, sua igreja. Isso para mim já é importante demais. Em Apocalipse 3:20 tem uma frase tão tremenda: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Proposta de relação. Estou na porta e bato. Do ponto de vista do contexto é complicado, porque é uma igreja para quem Jesus está falando isso. É uma igreja que existe sem Jesus, funciona, mas Jesus está do lado de fora batendo. Tomara que não seja o nosso movimento aqui, que Jesus aqui tenha liberdade, possa entrar, sair, ir com você para casa, participar do seu culto, receber o que você canta para Ele, faça seu culto ser um culto de portas abertas para Jesus, porque Jesus é um Deus que convida. Eu quero que você guarde essa frase essa noite: Deus te convida hoje para um novo tempo na sua história e na sua espiritualidade. É que geralmente a gente pega Mateus 11:28 só para quem não é crente. A gente gosta dessa coisa de projetar para o irmão. Receba aí, esse é para nós. Jesus exige de nós uma proposta de vida que tenha relação com Ele. Hebreus 3:15 diz assim, ó: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O convite mais poderoso de todos os tempos não é feito respeitando uma lista de celebridades, mas é feito para todo aquele que crê. João 3:16. Todo mundo. Sabe o que me alegra nessa mensagem? Não tem absolutamente ninguém aqui dentro que escape disso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está dentro, eu estou dentro dessa proposta. É pela Bíblia que a gente tem a certeza extraordinária que Jesus nos atingiu e nos alcançou. Talvez você fique se perguntando, mas por que esse convite aí é o convite mais poderoso de todos os tempos? E eu resolvi pensar essa pergunta com vocês. Primeiro, eu coloquei aqui, por que o convite de Jesus é o convite mais poderoso de todos os tempos? Porque Ele é o único convite capaz de quebrar a barreira entre nós e Deus. É o único que tira a distância, que apaga a fronteira, que tira a linha que separa. É o único convite que você pode entrar do jeito que tiver. Você não precisa estar de black tie para chegar, não precisa ter um nome interessante, não precisa ter dinheiro. Para esse convite você pode vir exatamente como tiver, pode vir destruído, quebrado, com a família à beira da ruína. Esse convite atinge você, quebra a barreira entre Deus e você, te coloca do lado de dentro da graça, na atmosfera fantástica de Deus. Esse convite é para todo mundo. Escuta uma coisa aqui, o texto diz assim, vinde a mim. É Jesus dando um imperativo, um convite que é imperativo. Vinde a mim. Nós estamos diante de uma relação pessoal. É um convite para estar nele. Não é para um rito ou uma cerimônia, mas para conhecer uma pessoa, a pessoa, Cristo. Aliás, tem muita gente na igreja vivendo uma religiosidade que fala de Jesus, sobre Jesus, mas não tem vida em Jesus.
É gente que ele goza da sombra da videira, dos frutos da videira, mas não está ligado ao caule da videira. Para que você tenha vida, precisa estar em Jesus. O convite é para a relação. Vinde a mim, vem comigo, anda na minha realidade, pisa no meu chão, olha pelos meus olhos, abraça com os meus braços. Faz o que Paulo fez, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, fusão. A partir de agora a minha vida vai e a dele fica, porque a dele é melhor que eu. Você só está aqui essa noite porque o Espírito Santo faz esse convite para você hoje. Aceite o convite de Jesus aqui hoje. Viva, Senhor, em mim a todo momento. Que a tua alma, a vida, a tua história esteja dentro da minha história e tudo seja para a tua glória. É tão importante isso. Não se trata de um convite para uma discussão teológica sobre Jesus. É um convite para uma relação com Jesus. Na verdade, isso aqui é uma ressonância de Isaías 55:6. Busquem ao Senhor enquanto está perto, invoquem-no enquanto se pode achar. Olha que tremendo, Jesus é o Deus da proximidade, é o Deus perto, o Emanuel, Deus conosco. Você quer ver uma coisa interessante? As pessoas ficam todas encantadas quando tem um ídolo, uma celebridade. Esses dias eu estava observando, um ídolo chega, por exemplo, no aeroporto. A gente vive no aeroporto, vê muito isso. Chega um indivíduo, de repente você vê uma correria louca, e todo mundo correndo para lá, para tirar foto, aquela coisa toda. É ou não é? E fica embaixo, e às vezes até maltratado pelo ídolo. O Justin Bieber chegou cuspindo as meninas da varanda do hotel. É o ídolo, ele mexe com o imaginário popular, levanta a galera, a multidão, a massa. Aí a gente está na igreja, salvos por Jesus, que é muito mais do que um ídolo. Não é um ídolo. Jesus é Senhor supremo, Rei do universo, e nele tudo subsiste. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É para a igreja vibrar, irmão. Se Jesus não for capaz de fazer você vibrar, você é idólatra. Jesus tem que fazer você vibrar, apaixonado por Jesus, sonhar com Jesus, saudade de Jesus, ansiar chegar no culto para amar Jesus, com tudo que você tem, oferecer a Ele o melhor no altar da sua vida, porque Jesus é a razão pela qual você está aqui. Se Ele não tivesse ido para a cruz, como é que seria? Sem cruz não há discípulo de Jesus. Você está aqui hoje porque Jesus colocou uma cruz no seu ombro, e essa cruz faz ponte com a graça, e você entende que faz parte do chamado de Jesus. O chamado do Evangelho não é simplesmente um plano de salvação. Presta atenção nisso. O chamado do Evangelho não é simplesmente um plano de salvação, mas um convite a viver com a pessoa que salva, que é Cristo. É mais do que um projeto. É mais do que uma técnica, um plano, uma agenda para se cumprir. É um envolvimento com um ser. Jesus, como ser, ele sente angústia quando você está longe dele. Ele procura relação, ele quer estar perto. Por isso que ele manda a gente orar, porque ele gosta de ouvir. Por isso que ele vem até hoje, em pleno século 21, e desce para escutar a crente cantar. Irmão, Deus tem o canto dos serafins na glória, e ele deixa de ouvir serafim para escutar crente desafinado cantar. É bom, não é? É muito milagre. Nós só estamos aqui hoje porque a graça de Deus ainda olha para nós, vira a lente da glória e atinge a gente, quebra a barreira entre Deus e nós. O céu desce e a gente sente Deus aqui. Como é bom estar na presença de Jesus, é ou não é? Adora Jesus. Você consegue agradecer a Ele por um minuto? Agradeça a Jesus pela sua vida, agradeça a Jesus, agradeça a Ele porque você é alvo do convite da cruz, você é alvo do convite da graça, o convite mais poderoso de todos os tempos, atingiu a sua vida, o Jesus da história anda com você, entra na sua casa, faz parte da sua vida, a Bíblia mostra Jesus nos lugares mais terríveis. Ir até Jesus, irmãos, é passo de fé. João 6,35 diz assim, ó, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Em outras palavras, quem está comigo não passa por esse tipo de necessidade, tem pão, tem comida, tem história, tem em mim as fontes da vida. O que mantém esta igreja de pé não é o fato do governo, não é o fato das finanças, é a sustentadora mão de Cristo.
É Jesus aqui, ó. Porque se Jesus não estiver aqui, pode ir embora para casa. Isso aqui só é culto por causa de Jesus. Só tem pastor aqui por causa de Jesus. Só tem palavra no púlpito por causa de Jesus. Tem milagre por causa de Jesus. Tem hino por causa de Jesus. Ele é tudo em todos e dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Agora, que nível que a gente chegou? Tem que pregar Jesus para crente. É esquisito, não é? Nós vivemos uma espiritualidade oscilante. É fácil a gente se apaixonar por ídolos. É fácil a gente se apaixonar por um discurso abobalhado, adocicado, que não tem Jesus. Irmão, sabe qual é a coisa mais espantosa da Bíblia? Jesus é um Deus tão humilde que ele passa despercebido. Adão ficou sem Deus no jardim de Deus. A mãe de Jesus esqueceu ele, só foi lembrar depois de um dia de caminhada. É fácil perder Jesus na igreja. Ele não é um Deus vaidoso que aparece para você e te encanta pela sedução dos olhos. Ele é um Deus da humildade, que só quer andar com você, sentar na sua casa, partir o pão e fazer parte da sua vida. Tão comum que você fala, não é Ele, é Ele. É o Deus da vida, o Deus da proximidade, o Deus da graça, o Deus do encanto, o Deus que não precisa de uma festa para estar na sua casa. Quem faz isso é hipócrita. Ele está na sua casa quando tem velório, ele está na sua casa quando o filho está doente, quando o casamento está em ruína, ele está lá, quando emite juízo e quando convida para a glória. É esse o Jesus que eu prego para você. Essa noite, a partir desse texto, Jesus do convite. O convite de Jesus quebra a distância entre nós e Deus através dessa ponte chamada cruz. Pelo amor de Deus, aceite hoje o convite de Jesus. Chama Jesus hoje para fazer parte da sua vida comum. Irmão, pelo amor de Deus, sai daqui hoje sem ser religioso. Sai crente. Falando, Jesus, eu quero andar com o Senhor, eu quero que o Senhor vá na minha casa, toma café da manhã comigo, vamos lá no quarto do meu filho, mexe no meu computador, eu te dou a senha, Senhor, não precisa não que o Senhor revela, entra lá, Jesus, vem comigo, entra na minha caminhada comum de dia. Eu não quero ser um crente funcional, profissional da fé, que ele pluga das 7 às 9, depois deixa Deus no stand-by religioso, até o próximo culto. Não, eu quero uma religiosidade viva, pulsante, vibrante, apaixonante, desesperadamente viva. Adore a Jesus aí se você aceita o convite. Quem aceita o convite de Jesus? Aceite o convite de Jesus, o mais poderoso convite de todos os tempos. Como é bom a gente aceitar isso. Muita gente hoje se envolve com o Salvador, mas não com o Senhor. Salmo 23 é bonito por isso. O Senhor é meu pastor. É Senhor, mas também é pastor. Equilíbrio perfeito da graça. Tem dia que Deus se apresenta como Salvador, é graça pura, pega no colo a ovelha, abençoa, tudo relax. Mas tem dia que é pastor e Senhor, e aí a coisa fica complicada, porque como o Senhor ele exige, é soberania, senhorio total. Não dá para servir Jesus só de olho na coroa, antes da coroa tem a cruz, e cruz é complicado, é uma mensagem difícil. Só que tem uma coisa que é tremenda ao longo da história da igreja. Toda vez que a igreja pregou a cruz, pregou a coisa complicada que repele o pecador, aí que ela encanta, é tremendo isso. Quando ela prega aquilo que ninguém quer ouvir, aí que Jesus salva, porque Jesus não precisa do meu linguajar. Paulo diz, eu não prego a vocês em sabedoria de palavras, mas no Cristo crucificado, escândalo para uns, mas poder de Deus e salvação do mundo. Eu quero ficar cada dia mais apaixonado por Jesus. Eu quero ficar cada dia mais perto de Jesus, tão perto de Jesus que você olhando para mim não me veja mais, mas veja Cristo através do meu rosto. Não me importa que você não esqueça o meu nome, lembre de Jesus. Não importa que você escute o que eu vou dizer, ouça Jesus, é Ele quem interessa. Importa que a gente diminua e Ele cresça cada vez mais. Quanto mais Ele aparecer, mais salvos seremos das sombras do Altíssimo. Como é bom estar perto de Jesus. Eu fiquei pensando no convite mais poderoso de todos os tempos, feito na rua, no dia a dia comum. Tinha acabado de jogar um monte de juízo no monte de cidade. Jesus tinha essas coisas assim, tão tremendas. Do nada ele faz juízo e de repente vira e faz um convite desse. É um Deus que consegue transitar por essas coisas que a gente vê como emoções humanas. Eu quero que você saiba de uma coisa, para Deus não interessa se você está numa igreja grande ou numa igreja pequena. Para Deus não interessa se sua casa é a maior ou a menor da rua. Para Deus não interessa quanto tempo você tem de crente, porque não tem uso capião na fé. Para Deus o que interessa é o quanto você consegue ainda tocar o coração de Deus. E você faz isso quando é pequeno, quando é simples, quando é humilde, quando levanta as mãos e diz, Deus, eu preciso de Ti, porque sem o Senhor eu não vivo mais um dia. Eu preciso da Tua glória, porque sem a Tua glória eu não passo de
pó. Amém? Deixa o Espírito Santo te abraçar e te levar até Jesus. Escuta uma coisa aqui, ó, você só consegue chegar até Jesus pelo Espírito Santo. Quando você olha na Bíblia, lá no céu vem um querubim que consegue chegar até Deus sem o Espírito. É esquisito isso, porque é o único texto da narrativa bíblica onde você não vê a ação do Espírito. E esse querubim chega até Deus sem a ação do Espírito. Sabe o que acontece? Fica apaixonado pela grandeza de Deus a ponto de querer ser igual. É por isso que só o Espírito nos leva até Cristo. Porque quando o Espírito nos leva até Cristo, já leva em quebrantamento, que é para você saber que jamais será igual a Ele. Então você já chega com a postura de coração humilde. Nunca vai querer ser igual, mas vai querer glorificar se Ele deixar chegar perto. É o Salmo 84, até os andorinhas e os pardais fazem ninho perto do teu altar. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto eu estou viajando, já tem pardal e andorinha recebido pelo Deus da criação, fazendo ninho perto do altar. Deixa eu chegar também, Deus, porque todo mundo tem lugar onde o Deus que recebe convida, e Deus convida você hoje para o lugar mais perto, o lugar do altar, o quebrantamento da graça. Deu para entender? Segundo, por que o convite de Jesus é o mais poderoso de todos os tempos? Segundo lugar, porque não pergunta pelo peso que carregamos, apenas oferece descanso. Isso para mim é extraordinário. Ele não pergunta o tamanho do seu peso, do seu fardo, ele só oferece descanso. E se tem uma palavra que faz sentido na sociedade da pressa, é descanso. A gente vive tão cansado que tira férias no final do ano para descansar e volta mais cansado em janeiro, é ou não é? Porque toda viagem cansa, não é verdade? Tem gente tão cansada que ele no final do ano tira férias até de Deus. Fala, esse negócio de igreja é até o final, até 24 de dezembro eu crente, depois eu tiro as férias até de Deus. Tem gente que está com a bateria fraca, no vermelho, é ou não é? A gente vive na sociedade dos cansados, geração depressiva, da tarja preta, a todo momento. Só os pastores que lidam nos gabinetes durante o dia sabem bem o que eu estou dizendo aqui. Você vê igrejas e mais igrejas que a fila do departamento de psicologia é terrível. Porque as pessoas riem por fora, mas sangram por dentro. É fácil fazer um movimento. É isso que é tremendo desse texto aqui, ó. Jesus conhece as pessoas a quem Ele estende o convite. Ele diz assim, ó, vinde a mim todos os cansados. Esse convite é para mim. No dia que você não conseguir ficar de pé, no dia que você não conseguir elaborar nem palavras para orar, no estado de Ana, esse convite te atinge. Jesus te recebe nesse estado. Como é tremendo isso. Sabe o que é mais incrível ainda? O texto fala sobre duas categorias. Ele coloca cansados e sobrecarregados. E no grego, os termos carregam o sentido de alguém exausto por uma longa viagem cheia de bagagens. Você vai a Israel ainda hoje, de vez em quando você vê uns nômades lá pelos montes na subida para Jerusalém, é ou não é? Até hoje viajando, cheio de bagagem, é complicado. Já viu mochileiro? Eu tenho um amigo que é mochileiro, andou pela Espanha, Europa, todo dia com uma bagagem imensa nas costas. Cada bolsa cheia de coisas, miríades de coisas cabem dentro daquelas mochilas imensas. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Jesus pergunta assim, ó, eu quero que vocês venham a mim, todos vocês que estão cheios de bagagens, com um monte de sacola na mão. Uma das leis de Murphy diz que quanto maior for o pacote, maior a distância que você tem que carregar, mais coça o nariz. É ou não é? Carregar bagagem é complicado, irmão. Pesa, machuca, é ruim, passa da sua capacidade de suportar. E Jesus está dizendo exatamente isso. Quem quer vir comigo? Venha comigo todos os que estão cheios de bagagens. É como se Jesus estivesse na estação da sua vida no pior dia, no dia que você não queria partir ou não queria chegar. E Jesus vai lá e diz, vem comigo. Hoje eu quero trocar as bagagens com você. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui hoje? Coloca as bagagens na mão de Jesus. Porque o que Jesus quer para você é uma viagem leve, livre, feita pela graça. Ele não nos chamou para as bagagens religiosas que são terríveis. Sabe o que Jesus está dizendo em outras palavras? Que o pecado pesa. É isso que ele está dizendo. O pecado pesa, o pecado cansa, o pecado machuca, irrita, o pecado suja, o pecado deixa marcas. Os fardos, as bagagens, as malas, elas tendem a se acumular à medida que a gente caminha sem Jesus.
Engraçado que o termo grego para sobrecarregados e oprimidos traz a ideia do excesso de regras farisaicas, de dogmas religiosos, de expectativas frustradas que são geradas pelas falsas promessas. Gente que se envolve com Deus pela via errada e fica cansada de religião. Esse convite de Jesus é feito para gente que não aguentava mais fariseu da época, que não aguentava mais uma lista de regras de pode ou não pode. Gente que não aguenta mais o ministério talibã, tudo é proibido. Jesus está chamando aqui, gente que está cansado de religião, cansado de culto, que vem para o culto assim se arrastando porque tem que vir, porque vai que o pastor olha para trás e não me vê, eu estou lá, pelo menos vivo, assim, Senhor, estou aqui. É por isso que existe uma espécie de coreografia religiosa no meio dos crentes, uma espécie de malhação religiosa. Vira para o irmão, olha para ele, fala que é para ver se ele viveu, se ele está pegando no tranco ainda hoje. Tem gente cansada de culto, gente que só vem porque é o jeito, ou pior ainda, ele vem porque na agenda do dia não tem o que fazer em casa, então entre o Big Brother e a igreja, pelo menos ele vem para cá. Para esses cansados da religião, esse convite ainda está de pé. Jesus quer que você venha para cá não só para fugir do Big Brother e nem para se instalar no banco da igreja. Ele quer que você venha para cá para ser igreja e adorá-lo em toda a força da sua alma, vibrante, pulsante, glorificando a Jesus pelo que você é, pronto para trabalhar com as mãos no arado, fazendo diferença, glorificando a Jesus em todo o tempo com as vestes alvas. Tanto que lá em Isaías o texto diz assim, até o jovem se cansa, e no hebraico lá é atleta treinado, até os atletas treinados se cansam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, eles caminham e não se cansam. Nós estamos enquadrados nesse processo, a glória, o Espírito, a dinâmica de Deus explode na alma e a gente faz diferença, ainda que cansados a gente ministra. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui hoje? Ele sabe quando você vem cansado do dia. Uma coisa é o cansaço do dia, outra é o cansaço da religião. Jesus sabe distinguir uma coisa da outra. Nosso Deus é inteligente e Ele vem aqui exatamente para isso, para tirar os fardos da religião e deixar você feliz, para voltar para casa, dormir em paz, para descansar o sono do corpo e poder levantar com o salmo na ponta da língua. Em paz deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu estou debaixo da sua graça, aceitei o convite, Ele me atingiu. Se tem alguém que entendia muito bem de oprimido, era Jesus, irmãos. Olha para mim, Jesus era oprimido. Jesus era judeu, ele falava aramaico, língua herdada do cativeiro babilônico. A língua de Jesus era a língua de escravo. Não tinha onde reclinar a cabeça, Mateus 8:20. Ele fala, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus foi o Deus das coisas emprestadas, passou a vida inteira pegando coisa emprestada, barco emprestado para pregar. A bolsa de oferta, ele pegava um monte de coisa emprestada, pegou tanta coisa emprestada que pegou um túmulo emprestado e devolveu. Olha que tremendo. A única coisa que ele não pegou emprestada era a cruz, porque a cruz era minha. E Ele tomou sobre si e levou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você está aqui hoje porque Jesus fez isso. Ele tomou o seu lugar, Ele tomou a sua cruz, Ele levou a sua cruz. Você é livre. Quantos se sentem livres aqui essa noite? É para você que eu estou ministrando aqui hoje. Você que está com a mão levantada, adorando a Deus, dizendo para Ele, obrigado Senhor, obrigado, porque eu sei que a Tua cruz me atingiu, a Tua graça vem por cima do meu cansaço, e faz eu entender que o meu culto faz para Ti um culto de verdade, Deus. Jesus é a pessoa ideal para oferecer o convite mais poderoso de todos os tempos. Eu estava lendo um livro onde um escritor coloca assim, como pode um judeu da linhagem de Davi ser celebrado no mundo inteiro? Eu falei, exatamente por isso, porque ele sabe a língua do oprimido. É um Deus que desceu para andar na Palestina. Irmão, Jesus é a única pessoa da face da terra que pôde escolher o lugar do nascimento e o nome. E Ele não escolheu Roma, não escolheu o Egito, não escolheu um nome pomposo. Ele escolheu Jesus, que é um nome comum, extremamente comum da época, e foi nascer numa Palestina que no dia do nascimento nem gente tinha, era uma manjedoura. Agora imagine mais ainda, vai mais além. Imagine que eu tivesse aqui hoje um livro contendo os nomes de todo mundo aqui e o jeito que você iria morrer. Aí digamos que eu lesse no livro aqui, fulano de tal, aí você fica de pé aí e eu leio aqui está escrito no livro da sabedoria eterna que nunca falhou, que você vai morrer num acidente de carro. Eu pergunto, você entraria num carro na sua vida? Eu morria feliz andando de ônibus o resto da vida, eu não é?
Agora imagina que 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías avisou que ele iria morrer na cruz, desenhou a cena da cruz, o madeiro, madeira, martelo e prego. 700 anos antes, vem 700 anos, Jesus nasce. Qual que é a escolha que ele faz de profissão? Marceneiro, vai trabalhar com madeira, martelo e prego a vida inteira. Encara coisas que o matariam, faz amizade com a crise, ele aprende a profissão do pai. Os melhores anos da infância são feitos ali. Quando deita na cruz, não tem memórias ruins, tem as melhores lembranças da infância, do pai ensinando. Até na cruz, a mente estava em paz, ainda que em espinhos, porque não estava ali forçado, mas porque assumiu. E porque assumiu, eu e você estamos aqui e podemos aceitar o convite mais poderoso de todos os tempos. Ele nos atinge. Sabe o que é mais incrível? Mergulhando nesse texto, o termo grego para descanso é tremendo. Descanso no original grego tem a conotação de um refrigério, para uma pessoa que andou o dia todo exposto ao sol. Não é ausência de lutas ou de percalços, mas uma paz na mente, uma tranquilidade do coração, um refrigério da interioridade, a certeza de que eu viajo com Deus. É o que diz o Salmo 121, verso 6, de dia o sol não te molesta e nem a lua de noite. Sabe o que o texto está dizendo para mim e para você? Jesus faz um convite mais ou menos assim, ó. Quem está cansado aí, cheio de bagagem, e o povo levanta a mão, vem comigo. Eu vou dar, a primeira coisa que eu vou fazer, vou tirar as bagagens da sua mão, já libera você do peso, e vou soprar sobre você refrigério. Vou te dar as duas coisas que você mais precisa, descanso para as mãos e regozijo para a alma. É um Deus que faz uma salvação completa. Ô irmão, adore a Deus hoje, porque esse refrigério está aqui. É esse refrigério aí, ó. É isso que você está sentindo no coração arder, lágrimas descendo. É isso que Jesus está propondo, refrigério na alma. É a mesma imagem do Salmo 23, refrigera a minha alma. Imagina aquele dia onde você está vindo do mercado, principalmente as irmãs, cheia de sacola na mão, orando para passar o irmão de carro. O irmão passa e não te vê, é ruim ou não é? Aí você chega em casa com aquelas monte de sacola, Goiânia, quente, bota a sacola no chão e abre a janela e recebe aquele golpe de ar. É bom ou não é? Essa é a ideia do texto. Tem um dia na minha vida, na sua vida, em que o fogo das tribulações e das angústias vem com tudo. A gente acha que vai morrer sufocado, desintegrado pela crise. Aí o Espírito Santo, que conhece o nosso endereço, vai lá, abre a janela da graça e sopra. Deus está fazendo isso para você aqui hoje. Receba isso, você vai parar de sofrer hoje. O Espírito Santo está ministrando isso sobre a sua vida. Refrigério no caos, refrigério na história atribulada da sua família, refrigério no seu casamento, refrigério hoje nas casas e nas causas. Esse convite é pleno, atinge todo mundo, todas as áreas. Sabe o que é mais incrível? Jesus não pergunta pelo peso dos seus fardos, pelo tamanho da bagagem. O que ele pergunta é se você está disposto a convidar, a caminhar com ele, aceitar o convite dele. Isso é tão sério. Eu estava olhando na história, uma coisa que me encantou, fiz uma pesquisa olhando nos livros, as mitologias. Você vai ver os deuses desenhados nas mitologias, é interessante. Eles ficam distantes, longe. São deuses de uma área imensa. Onde chega um Deus desse é tudo deles. Já que Jesus é diferente, ele não está mesmo preocupado com geografia, mas com biografias. Quando Paulo vai pregar no Areópago, em Atos 17, ele chega assim, começa a procurar, e ele dá uma olhada e encontra um altar e está lá escrito, ao Deus desconhecido. Sabe de onde surgiu isso? Cerca de 650 anos antes de Paulo chegar naquele momento, um filósofo grego chamado Epimênides, da ilha de Creta, que era um homem muito famoso na sua época, um poeta. Houve uma peste que devastou a Grécia, e o povo ficou desesperado sem saber o que ia acontecer, e ele fez uma proposta, levou um monte de ovelhas para o Areópago, para a colina de Marte é o nome disso, e leva para lá, e diz o seguinte, deixem elas livres, elas vão descer, e onde elas deitarem, perto do templo que elas deitarem, a gente levanta o altar, provavelmente o Deus daquele templo está irado, por isso mandou a praga, a gente sacrifica ela ali, e levanta um altar ao Deus. Todo mundo concordou. Só que no que liberou as ovelhas, elas deitaram em lugares onde não tinha nem templo e nem nada por perto. E Epimênides falou o seguinte, vamos fazer o seguinte,
para que nenhuma divindade fique assim injuriada com a gente, levanta altares aos deuses desconhecidos. 650 anos se passaram, pelo menos um sobrou, e virou esboço de pregação de Paulo. Tem um Deus desconhecido aqui, que está agora querendo se fazer conhecer por vocês. Nele nos movemos e existimos e somos sua geração. Eu acho tão tremenda a forma humilde como Deus se revela, irmãos. Você quer ver uma coisa? Quando você estuda o grego, por exemplo, no grego existe o grego ático ou clássico, que é a língua bem trabalhada, a língua dos poetas, dos filósofos, da alta aristocracia grega. Mas existe o koiné, que é a língua de povão, abrasileirado. É como se você pegar uns livros de Machado de Assis e for ler, e depois pegar uns livros aí comum, que você vai ver que é bem diferente a linguagem. Grego koiné era grego de povão. Tanto que os exegetas descobriram cerca de 500 expressões que não encontraram em nenhum lugar, em nenhum papiro, em nenhum manuscrito. 500 expressões vazias, do vácuo exegético. Não acharam em lugar nenhum. Aí depois, quando foram escavar os lixões na região da Síria e do Egito, descobriram num lixão diversos rolos. Por incrível que pareça, acharam todas as 500 expressões. Sabe o que eram os rolos? Não era literatura, era carta de mãe para filha, lista de compra. Essas cartas, coisas do populacho, do comum. Sabe qual é uma das expressões? A que Jesus usou para ensinar a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não existe a expressão no original em nenhum grande texto de literatura grega, mas existe numa lista de compra de uma mulher da vida que foi parar no lixo. Deus revelou a sua palavra na língua do povo, na língua das donas de casa, das prostitutas, dos bandidos. Deus revelou a sua glória na língua do povão, na língua de gente comum, e eu agradeço por isso, porque Ele pensou em mim, ocultou aos sábios e entendidos, mas revelou aos pequenos e aos humildes. É o Deus que não pergunta o tamanho do peso, pergunta se você quer caminhar. É o Deus que, como a graça, desce para as partes mais baixas. Você está aqui hoje porque Deus fez isso. Deus fez isso. Não é o tamanho do seu peso, não é a bagagem que você tem. E deixa eu te dizer uma coisa: seu filho, o problema não é sua cruz. Ele fala, meu filho é minha cruz, meu esposo é minha cruz. Não é não. Sua cruz é a indignidade que você carrega dentro. Esses aí são testes da sua fé, que é para você crescer, que é para o Espírito Santo fazer você se tornar alguém melhor. Melhor esposo, melhor pai, melhor mãe, melhor filho. É o que Deus vai trabalhando como pedras de toque da fé. É Deus trocando bagagens, tirando as pesadas e dando a dele, que é leve, mas é bagagem. Porque vida cristã não é de graça, é pela graça. Para que você aprenda que o contrário de graça não é esforço, é mérito. Quando você se esforça, Deus ajuda, Deus age, Deus faz. Não é só o Deus que dá, é o Deus que ajuda a ser. Deu para entender? Terceiro, por que o convite de Jesus é o mais poderoso de todos os tempos? E eu coloquei aqui, porque não existem prisões que a graça de Deus não alcance. Não há prisão que a graça de Deus não quebre. Não há problema que a graça de Deus não resolva. Não existe igreja onde Deus não possa atuar. Onde a igreja se reúne, Deus chega. Se tem palavra pregada, Deus age. Você quer ver uma coisa tremenda? O texto diz assim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Aqui tem uma condição. Para aceitar o convite de Jesus, você precisa entender e aceitar suas carências. Porque no meio da multidão Jesus convida, vinde a mim todos os que estão cansados. Aí se você olha do lado e fala, vai você que você está cansado, você perde a bênção. É ou não é? Porque tem a ver com assumir carências, necessidades. O próprio Jesus disse isso em Marcos 2,17. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Faça uma análise agora da sua vida. Examine-se o homem a si mesmo. Agora, olha dentro da sua vida. Quais são as carências que você tem? Porque Jesus está aqui convidando você. Vem para mim. Se você tem carências, vem comigo. Se tem problema, vem comigo. Se tem crise, vem comigo. O que mais me encanta em Jesus é que Ele é o único que faz uma coisa que ninguém faz. Jesus faz questão de andar com gente complicada. A gente faz o contrário. Faz questão de sair fora. É ou não é? É como um indivíduo contou que estava num bar, uma mulher chegou do lado dele, começou a expor os problemas, ele disse, você está com problema? Ela disse, estou, então chega para lá que eu odeio mulher com problema. Esse é o jeito que as pessoas fazem hoje. Quem tem problema, ele joga para fora. Com Jesus é o contrário, está com problema? Estou, então vem comigo, sou a pessoa certa para andar com você.
Jesus é o único que anda com gente problemática. É interessante isso. Quando você olha na Bíblia, as pessoas com quem Jesus andou, você vai encontrar gente com desvios de caráter terríveis. Irmão, Jesus chega a dizer para Zaqueu: eu vou dormir na sua casa hoje, em público. Pensa na raiva dos fariseus. Em Mateus capítulo 3, Jesus chega numa sinagoga no sábado, e tem um homem com a mão ressequida. E naquela cultura agrária, um homem com a mão ressequida é um peso da sociedade, porque não pode usar a mão para trabalhar, vai depender de Bolsa Família o resto da vida. Portanto, é alguém que a sociedade certinha não gosta, então deixa no canto, na periferia da sinagoga, oculto no culto. Aí a Bíblia é tremenda, diz que Jesus, antes de curar, chama para o meio. Primeira coisa que Jesus faz, antes de curar da mão, cura do coração das pessoas e da língua do povo. Bota no meio. E aí no meio manda esticar a mão e a mão fica sarada, limpa, pura. Olha que tremendo. Jesus é capaz de curar do corpo e da língua dos outros. É tremendo, irmão. Em outras palavras, Jesus está dizendo: tem problema? Vem comigo, cabe na minha lista. Está torto? Vem comigo, cabe na minha lista. Não serve para ninguém, serve para mim. Vem para cá, vem fazer parte do meu grupo. Porque no grupo de Jesus, só os doentes, só os quebrados são alvos da graça. E desses é que ele levanta e faz assentar entre os príncipes. É tão tremendo isso. Quando você olha para a igreja como sociedade, você vê muito isso. Na igreja você vê gente que lá fora não fazia nada, aqui na igreja às vezes prega e tudo mais. É gente que se transforma porque a graça faz isso. Você vê, por exemplo, pessoas lá fora que não tinham a menor posição, nem mesmo na empresa. Chega na igreja, a pessoa se transforma, a glória de Deus vem sobre ela, os dons potencializam, se transformam num pastor. Grandes igrejas. Tem gente na igreja que é analfabeto e conhece mais Bíblia do que alguns teólogos. Já viu esses casos de gente que aprende a ler lendo a Bíblia? Explica isso. A igreja é uma espécie de grito de Deus contra o tribalismo e o nazismo religioso. A igreja é um ambiente onde Deus coloca todo mundo que não daria para nada e funciona como o corpo, porque a cabeça é Cristo, o Espírito Santo é o sistema nervoso central. É Ele quem faz a igreja existir, é Ele quem faz o coração da igreja bater, é Ele quem faz a igreja marchar vitoriosa. Ele é o Deus da igreja. Jesus chega e diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e ele vai além, aprendei de mim. O jugo na concepção judaica era um conjunto de regras, um conjunto de regras que a pessoa tinha que obedecer ao longo da vida, e isso gerava muito mais peso do que leveza. O jugo de Jesus já é o contrário, porque ele vai numa outra direção, na direção do discipulado. Ele coloca lá: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Discipulado. Olha o que Jesus está dizendo. Já não é mais um peso que deixa a vida maçante, cansativa, oprimida, mas um aprendizado que dá prazer em viver. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem anda comigo aprende o tempo todo, cresce, tem conhecimento, a mente expande, o coração é maior, a vida fica diferente, ele passa a ter um olhar diferenciado da vida. E quando ninguém apostava nada, surge um homem e uma mulher novos, nova criatura, novidade de vida, experimentando a glória de Deus sem nenhuma condenação e caminhando para o céu. É bom, não é? Você faz parte desse povo, dessa massa, dessa multidão. Escuta uma coisa aqui, tomar o jugo de Jesus, tem uma cláusula aí, ele diz assim: tome sobre você, é aceitar pela fé o senhorio de Jesus, porque só quando nós somos escravos de Cristo, é que somos realmente livres. John Donne, um poeta cristão que eu gosto muito do século XVIII, ele disse uma frase tremenda, ele disse assim: a não ser que me domine, Senhor, jamais serei livre. Só quando o Senhor me domina é que eu sou livre. Só quando eu sou teu escravo é que eu sou livre. Quando nós somos escravos de Cristo é que nós experimentamos a verdadeira liberdade, a verdadeira alegria, a verdadeira leveza. Só aí você experimenta descanso, porque o descanso que Jesus oferece é o que Ele mesmo experimentava. Quer ver uma coisa? Depois você lê na sua casa Mateus 8, 23 a 27. Para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Jesus está cansado, entra no barco com os discípulos, e os discípulos começam a entrar no mar com o barco. De repente Jesus dorme, de tão cansado que estava, ele dorme. Presta atenção nisso. E vem uma tempestade. Irmão, para dormir em tempestade é sono de solteiro, é ou não é? Porque sono de casado e que tem filho não dorme mais não. Depois que meu filho nasceu, se ele vira no berço, a gente já vai lá, é ou não é? Somente pai de primeira viagem, vai lá, pega no colo, né? Acorda a criança, é ou não é? Sono de solteiro é tremendo. Você lembra do sono de solteiro, irmão? Ainda lembra? Quem é solteiro aí? Aquele sono que se não abrir a janela, fazer café, não acorda? De jeito nenhum.
esse sono de Jesus, sono de solteiro. Então a tempestade terrível, ele cansado e não acorda, tempestade no barco, e o barco dos discípulos não era esse barco extraordinário que o Roberto Carlos canta, não. É cruel, irmão. Discípulos pobres, de gente pobre, Galileia, pescadores da ralé. Agora olha para mim, você vai glorificar muito a Deus por isso. Imagina a cena, os discípulos fazem tudo quanto é tática de pescador, acostumado com o barco e nada. Naquela tentativa assim de não vamos incomodar o mestre, deixa o mestre lá, vamos resolver o esquema porque nós somos experientes. As nossas tentativas malucas de ser igreja sem Jesus, a gente consegue, vamos lá. De repente se vê cansado, vencido, destruído, e Jesus dormindo. Aí Pedro chega, eu gosto de Pedro por causa disso. Pedro é um homem que toma decisão, ainda que errada, mas toma. E ele chega lá, irmão, e vai acordar Jesus. Olha para mim, Jesus se levanta, tenta imaginar a cena. Não é muito bom dormir em barco, provavelmente uma dorzinha nas costas, mas ele se levanta, numa tranquilidade tão tremenda. Ele olha para o mar assim como quem olha para uma criança e fala: mar, silêncio. E o mar quieto. Vento, acalma. Os discípulos fizeram uma descoberta tremenda. Foram acordar um homem, mas despertaram Deus. Se Jesus estiver quietinho na sua casa, fica tranquilo, irmão. Quando a tempestade vier, ele vai levantar. E quando ele levantar, é Deus quem levanta, é Deus quem chega, é Deus quem faz, é Deus quem diz, é Deus quem estabelece os tempos, é Deus quem cura. Agradeça a Deus aí, te dou um minuto para você adorar a Deus, adore a Deus. Agradeça a Deus pela sua vida. Está ruim, irmão? Agradece a Deus. Está doendo? Agradece a Deus. Está problema? Agradece a Deus. Tem tempestade? Agradece a Deus. Está em crise? Agradece a Deus. Mas não rejeite o convite mais poderoso de todos os tempos, porque ele é feito para você, é para mim e para você. É na gente que ele se estabelece e se concretiza. Coloca de pé, por favor. Eu fico pensando nessa cena, irmão. Jesus se levanta no barco, acalma o vento e a tempestade, os discípulos ficam ali sem saber o que está acontecendo direito. Se tem uma coisa que é tremenda de Jesus, é que ele cabe no barco da nossa vida, pequeno, frágil, levado pelas ondas. Jesus ainda faz parte da sua vida? Eu quero fazer um convite a você. Se você sentiu de alguma forma essa palavra te atingiu e quer aceitar o convite de Cristo hoje para a sua vida, vem até aqui à frente, eu quero orar com você. Senhor, eu quero andar contigo, eu quero fazer diferença na história, eu não quero ser mais um, eu não quero ser um crente de banco, um crente religioso. É para crente também o convite, vem para frente. Jesus está convidando você, o convite mais poderoso de todos os tempos é estendido para você. Vem para frente, deixa Jesus te trazer aqui. Jesus nos convida para um novo tempo, uma nova história, uma coisa nova surgindo. Pede hoje para o Espírito Santo vir com você até aqui. Senhor, vai comigo, eu quero caminhar num novo tempo, um novo chão. O que Deus procura de nós é entendermos isso, reconhecer carências, dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, eu não posso sozinho, não dá sozinho. O máximo que eu posso fazer sozinho é ficar morto de cansado no barco. Mas se eu estiver contigo, uma hora o Senhor acorda e se levanta. E quando se levanta, age, e quando age, muda. Pode vir, vem para cá, deixa o Espírito Santo trazer você mesmo. Jesus está falando com você, eu te trouxe aqui para mudar a tua vida hoje. Hoje é o dia da mudança da sua vida. Feche os seus olhos. Antes de orar, eu quero ler para você um texto do século 17, de um puritano anônimo, uma oração tão tremenda. O título do texto é O Homem Não É Nada, mas é tão forte isso. É uma oração que eu procuro fazer sempre pego essa oração e procuro fazer. E se você quiser, pode sair daí e vir tranquilo. O convite é seu, está aberto e te espera. O escritor diz assim: quando tu quiseste me conduzir, eu tomei o controle da minha vida. Quando tu quiseste me governar, eu dirigi a mim mesmo. Quando tu quiseste cuidar de mim, eu bastei a mim mesmo.
Quando eu devia depender das tuas provisões, eu me abasteci de mim mesmo. Quando eu devia me submeter à tua providência, segui meu desejo. Quando eu devia estudar, amar, honrar e confiar em ti, trabalhei para mim mesmo, falhando e corrigindo as tuas leis para que concordassem comigo. Em lugar da tua, busquei a aprovação dos homens. Eu sou por natureza um idólatra. Senhor, meu maior desejo é levar meu coração de volta a ti. Convence-me de que não posso ser meu próprio Deus ou fazer feliz a mim mesmo. Não posso ser meu próprio Cristo para restaurar a minha alegria, e nem o meu próprio Espírito para me ensinar, conduzir e dirigir. Ajuda-me a ver que a tua graça age por meio da aflição providencial, porque assim, quando o meu dinheiro for Deus, tu me jogarás para baixo. Quando os meus bens forem meus ídolos, tu farás voar para longe. Quando o prazer for tudo para mim, tu tornarás amargo. Afasta-me do erro do olhar, da curiosidade do ouvido, da avareza do apetite e das luxúrias do coração. Mostra-me que nenhuma dessas coisas pode curar uma consciência ferida, sustentar um esqueleto cambaleante ou segurar um espírito desviante. E ele dá um brado: então, Jesus, leva-me para a cruz e me deixa lá. Deixa Jesus te levar para perto da cruz. É o convite mais poderoso de todos os tempos, porque quebra as distâncias entre nós e Deus. Porque não pergunta pelo seu peso e seu fardo, só oferece descanso. Porque não tem cadeias que Ele não possa quebrar. Hoje Jesus está fazendo isso. Pessoas estão aqui à frente porque Jesus recebe. A alegria que temos é que Ele convida e recebe. Ele nunca joga ninguém fora. De maneira alguma Ele lança fora os que vêm a Ele. Graças a Deus que a palavra ainda move montanhas. Ó Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos pela tua presença soberana aqui, Pai. Te louvamos porque o teu Espírito tem agido em nós. Apesar das nossas fraquezas, o Senhor anda conosco, Pai. Te agradecemos porque nós aqui hoje estamos sensíveis ao teu convite. E nessa sensibilidade que já é por si só trabalhada pelo teu Espírito, a gente chega até a tua presença, Pai. Eleitos de Deus. Ah, Senhor, refrigério, descanso, é o que o Senhor sabe fazer de melhor, especialidade da graça. Toca esse coração aflito, ferido, machucado por palavras tão duras que está aqui hoje, Pai. Essa mãe que chora, esse pai que sofre, essa pessoa que vem aqui cansada de culto, de religião, da mesmice, do tédio, faz brotar uma espiritualidade viva. Nós só estamos aqui por causa da tua graça, Pai. É só por causa de Jesus, é só por causa da cruz. Porque a cruz não é o fim, é o começo. Por causa da cruz também tem o túmulo vazio, a ressurreição. E por causa da ressurreição, a promessa cumprida. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E como igreja te agradecemos pela presença constante. A presença que caminha conosco, que vai com a gente para casa, que celebra, Pai, a nossa vida, que anda com a gente, que está no barco conosco, Deus. Emanuel, Deus conosco. Como é bom saber que ainda estás aqui, Pai. Como é bom saber que o Senhor ainda anda conosco. Obrigado, Jesus, por cada vida que está aqui hoje. Obrigado por cada pessoa que veio aqui hoje, que veio à frente aqui. Eu não conheço, mas o teu Espírito conhece cada um, com riqueza de detalhes e de defeitos. E o teu Espírito pode trabalhar na intimidade, no caráter, na vida, na casa e nas causas de cada um. Porque és o mestre por excelência. Eu já te agradeço pelas vitórias tremendas alcançadas aqui. Em nome de Jesus. Amém.